Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 7 de maio de 2025, nessa quarta-feira da terceira semana da Páscoa. E o evangelho que temos para o dia de hoje é tirado de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, unidos na fé, mergulhados nesse tempo da Quaresma, vamos buscando cada vez mais acreditar em Deus e aumentar dentro de nós a nossa convivência com o ressuscitado. Nosso querido Fyodor Dostoiévski, no livro O Idiota, nos diz: E não me assustem com o vosso bem-estar, com vossas riquezas, com a raridade da fome e a rapidez das vias de comunicação. Há riquezas, porém, menos força. Não resta mais uma ideia agregadora. Tudo amoleceu, tudo mofou e vai mofar. Todos nós mofaremos. Diante das vezes, dos momentos em que nós nos julgamos muito importantes, o que nos faz um pouco de alívio é a gente saber que a gente passará pela experiência da morte. Mas como a gente não quer ser um nada e um ninguém, a gente vai se apegando na fé em Jesus Cristo, que nos promete uma vida além daqui, que nos promete uma eternidade, que nos promete um reinado de Deus sobre nós, um governo de Deus sobre nós. Não que seja algo extraordinário, mas algo incompreensível. Tudo na vida que é importante precisa ser, pouco a pouco, constantemente, exige cuidado e alimentado. Tudo na vida. Se você alimenta o ódio, ele vai crescer. Se você alimenta a raiva, vai crescer. Se você alimenta a esperança, ela cresce. Se você alimenta a vontade de fazer o bem, isso vai surgindo. E por isso que Jesus se apresenta como o pão da vida. E o critério deste pão acaba sendo o mesmo. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então quem vai ao encontro de Jesus não tem mais fome. Como entender isso? E quem crê nele não tem mais sede, estamos falando de fome e sede, é porque a gente começa a encontrar algo que basta. Então quando a gente acredita em Jesus, quando a gente tem a experiência de Jesus, a gente começa a acreditar em algo que já basta, e a gente para de sofrer por certas coisas. Por exemplo, a gente não fica muito preocupado com a opinião dos outros a respeito do que a gente faz ou deixa de fazer, desde que aquilo que eu faço esteja aprovado por Jesus, esteja aprovado por Deus, desde que aquilo que a gente realiza esteja aprovado por Deus. Por isso Jesus vai dando essas explicações importantes. Eu sou o pão da vida. Então Jesus sacia a nossa fome de sentido de vida, a nossa sede de sentido de vida. E ele prossegue: Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não o afastarei. Então Deus vai confiando alguns a Jesus. E realmente Deus confiou 12 a Jesus. Deu certo tudo? Não. Teve um que não deu certo de vez. E teve muitos que não deu certo em alguns momentos. Todos os apóstolos tiveram dificuldade de compreender Jesus. E os evangelhos não escondem isso. A confusão, a angústia, a ingenuidade. Mas o importante é essa consciência de que Deus nos confia
Deus, e ao nos confiar a Jesus pelo batismo, Jesus não nos afasta. Mas porém também Jesus tem muito clareza de que ele desceu do céu e está aqui para fazer a vontade do Pai. Isso é um grande desafio para nós, né? Qual que é a vontade do Pai? Qual que é a vontade de Deus? Todos nós temos isso e todos nós buscamos isso, viu? E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando a gente fala de vontade de Deus, é essa. A vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum daqueles que Deus confiou a ele, mas que nos ressuscite no último dia, que nos dê a ressurreição. Essa é a vontade do Pai. Que a gente tenha vida e vida em abundância. Deus não quer muita coisa, né? Deus só quer que a gente tenha vida, que a gente tenha vida em abundância e que Jesus não nos perca e que ressuscite a gente no último dia, viu? Por isso, por esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós estamos caminhando para Pentecostes, nesse tempo da Páscoa, e o tempo da Páscoa é o nosso encontro com o ressuscitado. Por isso peçamos a Deus que ilumine o nosso coração, nos ressuscite, que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade, que é difícil, mas a vontade de Deus é simples, que a gente não se perca e que Jesus possa nos ressuscitar, viu? Que a gente não estraga a nossa vida. É a velha frase que a gente ouve, né? Que adianta você ganhar o mundo inteiro se você é ruim na própria vida? Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço, até mais.